tudo bem com vocês? Hoje mais entrevista com mais um autor, a respeito do livro O Aprimoramento do Ecossistema de Saúde Brasileiro. Essas gravações, essas entrevistas é mais um convite à reflexão sobre os caminhos que o livro abordou para a transformação da saúde no Brasil. Essa obra reúne profundas propostas, propostas concretas, que têm com o objetivo de construir um sistema de saúde mais eficiente, mais sustentável, mais centrado nas pessoas. Então, o livro fez uma coletânea de vários especialistas, né, especialistas renomados, grandes líderes da saúde no Brasil, e explora conceitos fundamentais a respeito da complexidade do setor, da inovação, da tecnologia, do valor em saúde, da regulação, do direito, governança, compliance. Nosso objetivo é fazer com que essas entrevistas exclusivas com os autores possam oferecer uma perspectiva mais prática para enfrentar esses desafios do setor. Então, diagnosticar esses desafios, soluções, oferecer insights aplicáveis, inspirar transformações. Essas conversas têm o objetivo de ir além da leitura, né? Têm o objetivo de promover uma discussão mais rica, mais construtiva, e que cada entrevista seja uma oportunidade para inspirar ações concretas e fomentar a inovação nesse setor de saúde tão importante, tão relevante para a sociedade. Hoje está conosco o Renato Casarotti. Renato Casarotti foi presidente da Associação Brasileira de Plano de Saúde, da Abrange, foi vice-presidente da United Health Group, é graduado em Direito, mas muito melhor do que eu falar aqui o currículo dele, primeiro cumprimentá-lo, agradecer a gentileza e a disponibilidade de estar aqui para falar conosco. E também queria que você contasse como é que o Renato jovem um dia pensou em ser um grande líder de saúde no Brasil. Boa tarde, meu Bem, caro. boa tarde, Rogério. Obrigado. Uma felicidade estar aqui com você. Antes de mais nada, parabenizar você, todo o time do M3BS por essa iniciativa maravilhosa, de pensar fazer um livro com essas características, né? Estou até com uma das cópias que eu tenho tá aqui comigo, para até mostrar. Eu guardo e ele tem um formato super interessante para quem gosta, que é o meu caso. Tenho dificuldade de ler livros longos ao mesmo tempo. Como ele é feito em capítulos, né? Toda oportunidade que eu tenho, paro, lembro ali e capítulos sensacionais, muito melhores do que o meu, por sinal, artigos muito bons. Eu aproveito para me atualizar um pouquinho e lembrar um pouco de alguns temas. Cara, a minha formação é jurídica, Rogério, mas estou longe de ser um excelente advogado como você e os demais componentes do M3BS, né? Mas comecei minha jornada trabalhando em outros setores que nada tinham a ver com saúde. Comecei no direito privado, mais especificamente, então, direito contratual, é, propriedade intelectual, direitos autorais, empresas de software no passado. E aos poucos, dentro do setor privado, mudando de empresas, acabei caindo nessa área de direito regulatório, né? Mudei um pouquinho para o direito público, direito administrativo. Trabalhei muito tempo com relações governamentais e aí fui adquirindo esse gosto, né? Uma líder minha no passado me estimulou muito. Fiz um curso de teoria de direito do Estado e da regulação na FGV do Rio de Janeiro e aí me apaixonei pelo tema e por causa disso fui parar na Mil. Isso vai completar agora 7 anos. E aí que foi entrar nesse mundo da saúde, mergulhar no mundo da saúde, que é absolutamente apaixonante, né? Para gente que convive, todo mundo usa essa expressão. É uma expressão um pouco conflituosa quando a gente fala em área da saúde, mas acho que vale usar aqui. Saúde é uma cachaça, né? Então, quando você começa a estudar, a entender, ver os desafios, né? A complexidade da cadeia, a complexidade das relações entre os atores que compõem essa cadeia, é absolutamente apaixonante. Gosto muito de lidar com gente, gosto muito de falar com pessoas, empresas, setores diferentes. Isso acabou me levando para a vida associativa, onde fiquei aí na presidência da Abrange. Foi uma experiência maravilhosa. Continuo lá na diretoria, agora como vice-presidente do Gustavo, que é o novo presidente, e gosto muito desse debate. Como você sabe, inclusive interagindo com
setor de prestadores, consumidores, pacientes, agentes reguladores, né? E para mim é uma felicidade, adorei fazer parte desse projeto. Nós que agradecemos, e é isso que você falou, né? Esse setor aqui, uma vez que você entra na área da saúde, você é infectado. Exatamente. É É duro infectado. falar isso, mas acho que é o que melhor traduz o sentimento, né, Rogério? E aí não consegue mais largar o debate, apesar que são debates realmente valorosos e muito interessantes para a área da saúde. O seu artigo, ele traz uma análise sobre a crise da sustentabilidade. Sim, Claro que melhorou, nós tivemos aí um momento pandêmico, né? Acho que tudo isso, eu gosto de falar que não é possível fazer uma análise entre 2020 e 2022, porque você está numa oscilação muito grande, um momento verdade. pandêmico, que realmente não é base para a gente fazer nada. Claro que tem que estudar e ver o comportamento. Agora parece que está mais estabilizado, está chegando a momentos pré-pandêmicos lá de 2019, mas ainda a gente ainda vê muitas questões aqui que você trata no seu artigo, né, sobre os momentos históricos da sinistralidade, as fraudes, né? As fraudes. Sim. Eu recentemente vi uma matéria sobre fraudes, né? Todas as questões securitárias é uma coisa realmente Escalou explodindo com muito, a né? inteligência artificial, né? Escalando muito. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão que você traz aqui no seu livro, né? Porque nós chegamos a 93%, Foi. nós temos um alto reajuste, mas não há recomposição, não há recomposição para as operadoras. Queria que você falasse um pouco sobre o Rogério, tema eu do acho seu que artigo. passa um pouco, cara. É uma discussão meio filosófica, até por ser um pouco filosófica ou muito radical no sentido de estar na raiz da construção da saúde suplementar, muitas vezes ela é negligenciada. Mas, para mim, o principal problema da saúde suplementar é esse conflito entre dois conceitos que são muito basilares, né? O conceito que a gente, de alguma forma, importou da Constituição de 88 importou do Sistema Único de Saúde de integralidade, né? Foi trazido para a saúde suplementar e ele em conflito com um outro conceito basilar, aí sim, da lógica do seguro, e o plano de saúde é sim, né? Em grande medida, ele tem uma natureza securitária, talvez não no sentido jurídico, mas no sentido estruturante, que é a definição de o que são as coberturas, o que está coberto. Esse conflito entre como se constrói a saúde suplementar e um dos princípios do SUS, para mim, está na raiz de toda a dificuldade que a gente tem de equacionar essa questão, né? Porque, de um lado, existe essa busca louvável e eu acho que constante e necessária de integralidade, entregar uma saúde completa para todos os brasileiros, e essa é a lógica, para todos e de forma completa, né, na sua individualidade. E quando você pensa em plano de saúde, para você poder precificar esse serviço, esse produto, você precisa saber o que está coberto, né? É o que todos os nossos atuários aqui que trabalham nas empresas pedem. Falam, entendi, eu vou definir, vou ajudar a precificar o que é o plano de saúde, e eu preciso saber quem que é a população coberta e o que está coberto, né? A população coberta é mais fácil. O que está coberto é a grande dificuldade que a gente enfrenta, né? Porque é um escopo dinâmico. Isso que a gente fala. Talvez a saúde mental seja um dos poucos serviços em que você precifica sem saber o objeto do que você está precificando, né? Esse objeto ele é dinâmico e ele vai sendo atualizado periodicamente e muitas vezes a correção dessa atualização vem no momento posterior. Esse conflito é muito difícil de gerenciar, né? E a gente viu no artigo, eu falo até mais especificamente do tema da incorporação tecnológica, né? Que viveu dois momentos. E para mim, esses dois momentos têm vantagens e desvantagens. Tinha o primeiro momento em que essa atualização ela era periódica, né? E aí a grande vantagem dela, e na sua última passagem ela era bianual, né? Ou bienal, agora eu não lembro qual que é o termo correto, mas a cada 2 anos, para não correr o erro de errar. E a grande vantagem é que ela trazia uma certa previsibilidade, né, para quem precifica, tá bom. Então você tinha aquele ajuste a ser feito ali depois de cada atualização, mas no meio você tinha uma previsibilidade. A grande desvantagem
é que a impressão que dava é que a lista de coberturas ficava obsoleta rapidamente, ainda mais com a velocidade que a gente tem de modernização de tratamentos, procedimentos e tudo mais. E a gente mudou para o modelo dinâmico, né, que o nosso amigo Paulo Rebelo chama do famoso rol dinâmico, não é nem o exemplificativo, nem o exaustivo, né, ou taxativo. É o rol dinâmico. O rol dinâmico tem uma vantagem, ele reduz esse risco de obsolescência, mas aí, como ele acontece o tempo todo, conforme é provocado pela sociedade, a tendência é ter uma atualização muito mais rápida. Hoje o Brasil tem, né, um processo de incorporação mais rápido do mundo. Então, isso trouxe muita dificuldade para quem trabalha na ponta, sabe? É isso que eu percebo. E essa dificuldade acaba sendo agravada, na minha avaliação, pelo fato de que você não tem uma hoje, e é muito fácil ser engenheiro de obra pronta aqui, né? Mas acho que é uma modernização que a gente precisa fazer constantemente, o fato de você ainda não ter uma visão sistêmica dessas incorporações, né? Elas são analisadas, mas são analisadas individualmente. E talvez individualmente você pode entender que, ok, está sendo avaliado o custo-efetividade daquele procedimento, daquele medicamento, daquela tecnologia individualmente. Mas o peso, né, o impacto dela no conjunto, no escopo do que é a relação contratual do plano de saúde, isso não é avaliado, né? E aí a gente percebe que tem esse efeito cumulativo ao longo do tempo, de pressionar muito mais o sistema e sabendo que, na minha avaliação, é, a gente teve uma retomada de uma sinistralidade mais controlada nos últimos 2 anos, mas boa parte do impacto dessas novas incorporações ainda está por vir. A gente sabe disso, né? São agora as terapias gênicas avançadas, que ainda estão muito restritas ali à oncologia do sangue, né? A linfomas, a leucemias, mas tem a possibilidade de ampliar para toda a oncologia. Aqui pode ter um impacto muito significativo. Achar esse equilíbrio, sabe, Rogério, é muito desafiador. E vai demandar a gente pensar em alguma solução diferente. Eu nem trato disso no artigo, mas o Henrique Neves, que é CEO do Einstein, trouxe uma ideia, e eu tenho refletido ali um pouquinho mais sobre, por exemplo, um país como Israel, que cria um teto de incorporação anual, né, para o sistema. E aí falou assim, olha, por ano nós vamos incorporar e- essa quantidade, né? Ou vamos dedicar essa quantidade de novos recursos para novas incorporações. Isso é precificado e é feito de forma gradual para evitar grandes choques de preço, em momentos específicos. É uma ideia interessante. Vai trazer novos conflitos também, né? Se você está determinando o que é o limite de novas incorporações por ano, quem fica fora vai brigar por ter ficado de fora. Mas é uma forma de tentar, na minha opinião, abrir espaço para novas incorporações, para a gente seguir modernizando o conjunto de coberturas que é oferecida para os beneficiários, ao mesmo tempo trazendo um crescimento mais gradual dessas despesas e evitando um choque de preço que, quer queira, quer não, acaba expulsando beneficiários da saúde suplementar ou forçando um downgrade, todos esses momentos que a gente sabe que não são positivos, né, para o setor como um todo e para as pessoas que dependem dele. Você trouxe uma palavra muito interessante. Eu acho que ela é mal interpretada e, por vezes, mal compreendida e mal utilizada no final das contas, que é a palavra integralidade, Sim, né? A integralidade, ela advém de uma política pública necessária em que eu tenho que ter desde a consulta, exame, terapia, ou seja, toda a cobertura para a doença. E acabou se entendendo que integralidade eu posso ter tudo que eu quiser, né? sim. Então, esse me parece também um desafio. Eu queria que você falasse sobre essa questão, porque aí também você traz o modelo de Israel, a ideia de Israel. Nós não temos na saúde pública nem priorização, nem carga de doença. Verdade, Então já verdade, seria um outro desafio. Vou tratar o quê? Quem fica de fora, né? Que você bem mencionou. Trazendo aqui só rapidamente um paralelo com as decisões do STF, o tema 6, o tema 1, 2, 3, 4, ele ataca, me parece muito interessante, exatamente isso. Eu queria que você desse a verdade. sua visão sobre isso, porque ele tira do varejo, né, daquele decisão judicial de 1 a 1, e não permite, veda que o Poder Judiciário discuta a política pública e sim a forma. Olha, se a forma estiver errada, ok, mas a política pública não. Me parece que há um caminho para esse debate. Queria que você Concordo, Rogério, falasse um e pouco acho sobre isso. super salutar.
E foi, acho que até interessante que ele tenha começado na saúde pública, não que não seja controverso, não seja polêmico, mas acho que vem com uma carga ideológica menor do que seria esse mesmo debate na saúde suplementar. A gente sabe disso porque aquilo acaba ficando contaminado pela discussão de mercado, de capitalismo. Fazer ali foi interessante. Eu acho que você tocou no ponto a definição do que é integralidade, né? E às vezes a impressão que a gente tem no Brasil é que criamos o nosso conceito doméstico de integralidade, né? A nossa pequena, usar a expressão da moda, a nossa pequena jabuticaba, né? Que a integralidade é qualquer coisa que tenha registro sanitário. Se tem registro sanitário, tem que ter cobertura. E o que a gente vê na experiência do mundo afora, e a gente obviamente tem que ter essa humildade de acatar que tem vários outros países que também fornecem saúde de qualidade e de forma integral para as pessoas, é que quando você vê em outros países, vamos citar exemplos clássicos aí, né, da Grã-Bretanha, do Canadá, Austrália, mesmo no Japão, é, você tem a definição, você tem um órgão responsável por definir o que é essa integralidade. E, na minha opinião, o que acontece no Brasil que gera essa dor de cabeça é quase um movimento de, não digo de delegação, mas é que, ao fim e ao cabo, a decisão do que é integralidade fica para o Poder Judiciário, que, além de estar super né, atolado ali com um volume de processo gigante, também não está habilitado para responder essas questões. São questões muito técnicas e não técnico-jurídicas, né? Técnicas mesmo de saúde. E a gente tem isso, mal ou bem, desenhado no Brasil, que é a Qualitec, né? Aquela coisa, podemos aprimorar, o processo tem que ser mais democrático, mais participativo, tem que ser levado em consideração nesse processo, mas existe esse órgão, né? Então, entender que ali é o ambiente para se discutir o que é integralidade é fundamental e separar essas duas coisas. Para mim, registro sanitário dizer que um tratamento é eficaz e seguro não pode significar necessariamente que ele está incorporado no meu sistema de saúde, né? Tem que ter uma outra análise, ou que se ela seja feita conjunta, mas levando em consideração se é o tratamento que faz sentido. Eu falo isso no artigo, né? Você tem que comparar, tá bom? Qual a necessidade que ele atende, o quão importante é atender essa necessidade para o conjunto da sociedade e quais as alternativas que existem hoje para atender essa mesma necessidade, né? Ele tem que se provar custo-efetivo, ele tem que ser melhor, vamos lá, integrar ou incorporar essa tecnologia, tem que nos colocar num lugar melhor do que a gente está hoje. Acho que essa discussão é fundamental e a gente vê isso, né? A decisão do STF, ali capitaneada pelo ministro Gilmar, vai muito nessa linha, né? Criando o nosso amigo Paulo Rebelo sempre fala isso, né? O princípio da deferência com o órgão regulador ou com o órgão executivo que trata do tema, nesse caso, a Conitec. Para nós é importante, gerou muita resistência, a gente percebe isso, né? Tem agora projetos de lei para de alguma forma, afastar essa decisão, ou dizer que não, basta o registro sanitário para que seja incorporado. A gente percebe isso, mas tem que se trazer uma racionalidade. E você tocou num ponto, meu caro, que eu acho fundamental. Quem fala muito sobre isso, ele odeia ser citado, porque ele diz que muitas vezes ele está virando. Eu esqueci o nome daquele escritor gaúcho que todo mundo fala que é o. Ah, o Luiz Fernando Veríssimo. Acho que é. Acho que é isso mesmo. Todo mundo cita, do Luiz Fernando Veríssimo. É o ministro Nelson Teich, né? Tu fala, o ministro Nelson Teich falou assim, metade das coisas que eles atribuem a mim não fui eu que falei. Mas essa ele falou e eu sou testemunha que é isso. No momento que você organiza a incorporação e nós, como Estado brasileiro, definimos o que é prioridade para nós, aí você começa a organizar melhor o sistema de saúde. Porque hoje, e isso não é culpa de quem faz isso, quem define o que vai ser incorporado ou não é a indústria que desenvolve essas tecnologias, né? Ou as sociedades médicas que desenvolvem. Então, no papel delas, eu não vejo nenhum problema. Só que, como hoje é quase que o modelo do próprio judiciário, né? Você incorpora aquilo que é provocado, né, pela terceira parte para ser incorporado ou não, quem define essa agenda é esse terceiro. E você tem que inverter essa lógica, né? Quem tem que definir a agenda é o Estado brasileiro. Diz assim, olha, para mim, agora em 2025, o meu foco vai ser oncologia ou cirurgia oncológica. Vou focar nisso, né? Atores, o que vocês têm interessante de cirurgia oncológica para a gente discutir? Esse é o meu foco, né? O meu foco vai ser doenças infecciosas desse tipo aqui. O que tem de novo para incorporar? Acho que definir isso ajuda muito. De novo, é um processo
técnico que tem um viés político forte, é natural que tenha, porque a gente está numa sociedade com visões e interesses não necessariamente convergentes, mas eu acho que até poder fazer esse debate de forma transparente, por mais que não seja um processo pacífico ou simples, mas é um processo necessário, né? Para a gente definir e falar, olha, não estou dizendo que a gente não vai cobrir tudo, mas nesse ano nós vamos priorizar isso aqui. É o que é feito, por exemplo, voltando, por exemplo, de Israel. Lógico que para definir que eles vão, olha, nós vamos trazer novas tecnologias que vão aumentar em 5% a demanda de recurso com relação ao ano passado, e nesses 5% nós vamos priorizar quase um modelo quase de edital, né? Nós vamos priorizar A, B e C. Quem tiver coisas interessantes para trazer, por favor, tragam que nós vamos analisar. O que não está no edital, a gente volta a debater no ano que vem. Acho que isso é um processo, de novo, não é perfeito, mas que a gente precisa começar a discutir, porque se ficar meio errático como é hoje, né, ou aleatório como é hoje, a tendência é, com a limitação de recursos que a gente não vai estar fazendo a melhor alocação possível desses recursos e vai faltar, muito provavelmente vai estar cobrindo coisas que não são necessárias e deixando de cobrir, coisas que são necessárias num futuro próximo, entendeu? Essa é uma preocupação que a gente deveria ter como sociedade. Perfeito. Você falou também, tanto no seu artigo como agora, em relação ao processo, né? O Brasil tem um dos processos mais rápidos, né, de análise do mundo, né? E é sequencial. Se você tiver demanda, você tem todo dia uma incorporação. Isso, Sim, isso cria vários problemas, inclusive a precificação e a impossibilidade de definir um preço na porta de entrada e um preço também do reajuste. Nunca se sabe quanto pode ser um reajuste, porque realmente você não sabe quanto vai custar os planos de saúde no final do mês, no final do ano, né? Ele começa sim, com uma precificação que simplesmente é aleatório. A metodologia ela ainda não conseguiu estabilizar as questões de preço, né? Essa questão rígida verdade. para fazer o cálculo de custo-efetividade. Mas eu acredito que não seja em razão da metodologia, mas quando sai a nota, não sei se você se recorda, da metodologia de avaliação do rol, traz lá todas as limitações. Uma delas é a informação. Não tem uma informação qualificada, e isso por Verdade. todos os atores, todos os atores. A agência tem eficiência porque não regula todos os atores, também tem Verdade. essa questão, e não tem. Então, na sua visão como líder e entendendo a necessidade desse debate, como é que poderia ter esse comportamento dessas informações mais qualificadas para a tomada de decisão? Porque senão fica uma decisão contrária a algo ou a alguém, né? E É não verdade. um estudo que ninguém, não, ninguém também não é demais, assim, não é uma colaboração para a qualidade dessa informação. Então há uma limitação nisso. Como é que você A vê isso? impressão que eu tenho, Rogério, eu concordo contigo, mas isso também é um pouco oriundo da forma fragmentada como o processo está hoje, né? E eu não sei se vai ser possível de integrar o processo, para ele ficar absolutamente concentrado, né? Você discutir. Porque hoje, vamos lá, a gente fala muito medicamento, vamos pegar como exemplo, então. Você tem ali basicamente três pernas, né? E uma terceira que, na verdade, é dividida em duas também. Registro sanitário, depois definição de preço na CEMED, depois a discussão de incorporação, e aqui nessa terceira parte, ela não, as duas primeiras seguem essa ordem. A terceira você pode ter dois caminhos, né? Até três. Incorporação no sistema público pela Conitec, incorporação no sistema suplementar via ANS, ou ainda aquele caso que entra na Conitec e depois automaticamente entra na ANS. Para mim, essa fragmentação gera um pouco essas distorções, né? De você estar fazendo um registro sanitário e naquele momento você não está nem avaliando, tá bom, cara, faz sentido para o meu país, para as condições que eu tenho, seja um sistema público-privado, estar discutindo o registro desse medicamento aqui? Não. Mas ao registrar, e é legítimo, está aberto hoje, a pressão que eu tenho de quem busca o registro também eu crio a pressão para isso, né? Agora de que ele está disponível, ele já cria pressão e, de fato, você começa até a ter decisões judiciais de cobertura nesse momento do registro sanitário. Aí a precificação leva pouco em consideração a capacidade dos sistemas de sustentar ou de incorporar, né? Você vai discutir preço aqui. E aí depois, quando você vai discutir incorporação,
Na Conitec você até tem, sim, preço de incorporação, mas para suplementar, por exemplo, você já não discute preço de incorporação, né? Você leva em consideração aquele preço de tabela da CEMED. Aí fica o processo todo. Onde o que a gente vê muitas vezes você conversando com representantes da indústria, não, mas a ANS analisou o medicamento com base no preço de tabela. E esse preço de tabela não pratica, eu pratico muito menos do que isso. Falei, cara, se você pratica muito menos, por que você não registrou uma tabela, um preço menor, então, para a agência avaliar o que que é o preço real, né? Fica gerando criando esse gap proposital aqui. Para mim, a melhor forma de fazer isso, vou lá, não é a melhor forma, eu não vou ser tão pretensioso assim, mas uma forma que eu acho que daria para começar, Rogério, é tentando juntar, ou você discutir também o preço de incorporação, ou tentar discutir precificação e incorporação de forma conjunta, né? Porque a lógica toda de você discutir separado, não, posso discutir separado. O preço eu posso vender no mercado, a pessoa quiser compra. A incorporação é separado. Quem que compra separado, né? Quem que vai comprar no bolso um medicamento de altíssimo custo? Esse medicamento, invariavelmente, ele só vai ser fornecido ou no SUS ou via um plano de saúde, né? Então, assim, é um pouco fictício essa coisa do preço de mercado separado do preço de incorporação. E quando você discute isso junto, eu acho que aí abre espaço para poder discutir com a própria indústria e dizer assim, olha, entendo que você está pensando que se você só vender uma dose desse medicamento por ano, o preço é tal, se vende mais, você consegue discutir. Vamos olhar o potencial da saúde suplementar. Uma vez incorporado aqui, né, o volume que você vai ter de acesso ou a demanda por esse tipo de tratamento vai ser algo próximo de X, né? Então você já precifica levando isso em consideração. E aí o mundo ideal, né, Rogério? Eu sei que eu estou puxando para o lado aqui de quem é representante de operadora, de gestor, seria ainda poder discutir esse preço de incorporação levando em consideração o volume do público junto com o volume do privado, né? Volume do Estado brasileiro. E acho até que fazer essa discussão de forma conjunta teria um efeito colateral benéfico, né? Ou um desdobramento benéfico, que é uma ação da judicialização. Que hoje a judicialização acontece também por causa dessa fragmentação, né? Você conseguiu o registro, já tem. Depois tem preço, não foi incorporado, mas pô, tem preço, força. Quando você integra esse processo e ele fica mais unificado, a tendência, eu acredito eu, que pelo menos de médio e longo prazo, é o judiciário ter mais deferência, né? Dizer o seguinte, cara, vou esperar, vou aguardar a discussão ali no âmbito do Poder Executivo, que está discutindo com o fornecedor dessa tecnologia, desse tratamento, tanto a incorporação quanto o preço, e aí você tem uma coisa mais centralizada. Eu acho que seria benéfico. A gente vai acabar caindo naquela discussão que é polêmica também. Aí você está de novo o ministro Nelson Teich. Se ele vir essa entrevista, ele vai ficar bem chateado. Mas também é verdade que eu já vi ele falando, né? E outros, dentre outros, o Denizar, outro cara que advoga por isso, eu sei que você já comentou também, que é a gente pensar se faz sentido ter um órgão único para analisar essas duas coisas, né? Esse é um ponto. Eu sei que tem vantagens e desvantagens também, mas a gente tinha que parar para pensar se faz sentido ter um órgão único olhando para essas duas coisas, né? Olhando para uma incorporação conjunta por um preço único, e aí depois canais de distribuição e tudo podem ser pensados de forma separada. Mas para mim, um pouco desse bater cabeça com relação a informações tem a ver com um processo extremamente fragmentado, sabe? Como ele se encontra hoje. Não, realmente a questão, a história da agência única deve ser sim debatido. O Brasil é um país muito grande, com inúmeras pessoas, né, 203 milhões de pessoas, tem um poder de barganha se adquirido de forma junta enorme, né? E essa suplementar também é muito representativa, 52 Não, milhões de Rogério, vínculos. para não perder o gancho, uma coisa que a gente já conversou junto sobre aí sim, um efeito colateral negativo dessa fragmentação, os casos que a gente conhece, você conhece assim como eu, né? De e obviamente que essa é a exceção da indústria, está longe de ser a regra, mas de atores que se aproveitam dessa fragmentação e desenham um processo torto, né? Ou seja, eles incorporam com um preço mais elevado na olha, até abaixam o preço na Conitec para incorporar, né? Tem um preço CEMED, incorporar, sei lá, com 50% de desconto na Conitec. Eles sabem que o SUS tem uma dificuldade grande de diagnosticar aquela patologia, e se nem diagnostica, como é que vai dar o tratamento? Então, ou seja, dificilmente aquela terapia vai ser de fato concedida com 50% de desconto, mas
aquilo incorpora automaticamente na ANS pelo preço de tabela, que é muito mais caro, e aqui na saúde privada, né, pelas vicissitudes que a gente tem, o problema vai ser diagnosticado e a demanda pela terapia vai existir. Então, assim, já vimos isso para quem vê a entrevista depois, né, para quem tiver a oportunidade de ver, isso aqui não é hipótese, não, tá, gente? Isso aqui são casos concretos que a gente conhece que aconteceram exatamente de forma. Então, de novo, mostra processos fragmentados em geral abrem brechas para desvios e distorções, né? Acho que essa é a premissa básica. Não, perfeito. E aí você falou abre brecha, você também traz no seu livro um impacto na sustentabilidade em relação a fraudes, Sim, né? Enquanto que, e aí eu fico pensando assim, lendo, tem esses dois trabalhos do IES, né, muito importantes, muito interessantes, que dão conta de fraudes em torno de 12%, 10 a 12%, de tudo que é produzido. Aí a gente fica imaginando, olha, 310 bi, né, de faturamento. Se eu sim, pegar isso em 10%, eu estou falando de 31 bilhões. Esse valor, comparado à incorporação tecnológica, é infinitamente superior anualizado, né? verdade. Então, assim, acho que falta um pouco de força mesmo, de vontade de todos, porque normalmente o fraudador é um agente externo à saúde, né? Sim, É um sim, agente externo à saúde. Então, temos visto aí a qualificação dos fraudadores, né? São verdadeiras quadrilhas hoje em dia verdade, que verdade. acabam criando um sistema mesmo de fraude. Como é que é esse impacto aí na vida real, vamos chamar assim, né, já que você é um operador dessa questão? Qual que é esse impacto, assim? Cara, é uma dinâmica, Rogério, de gato e rato, assim. Por que que eu falo que é dinâmica de gato e rato? Que alguém pode olhar e falar assim, poxa, mas eu já ouço falar dos 10, dos 12%. Você fez uma conta de cabeça e chegou nos 31, né? O IES fala de 34 bilhões, quando eles apuraram lá em 22, eu acho, junto com, acho que foi com a Ernst Young, se eu não me engano. É, qual que é o drama? E a mesma fonte que nos ajudou a trazer algumas soluções para combater as fraudes é a fonte que vai fazendo, vai criando novos desafios para a gente, né? Então, o que eu brinco é o seguinte, que é a tecnologia, a inteligência artificial, a capacidade de hackear. A fraude já está muito distante daquela fraude típica, que ainda existe, obviamente, né? A fraude que eu falo que não é a folclórica, né? A fraude raiz, né? Que é o dividir o valor da consulta para ficar dentro do reembolso, é o superfaturamento. Essa fraude raiz ainda existe, ainda tem os heróis aí da fraude raiz que ainda fazem, né? Mas hoje em dia você consegue detectar isso muito mais fácil, né? Duplicação de procedimentos, isso é muito mais fácil detectar, porque a tecnologia já te permite identificar esses padrões e a gente consegue jogar uma luz e investigar isso rapidamente. O problema é que cada vez que a gente desbarata né, um esquema desse, consegue enfrentar e debelar uma quadrilha, tem alguém desenvolvendo uma nova forma de fraudar, porque a saúde suplementar, assim como o sistema bancário, em qualquer setor onde haja um alto volume de dinheiro circulando, e é o caso, né? A saúde suplementar, até como ela faz esse trabalho de gestão de intermediação, ela fica com uma parte pequena, mas muito dinheiro circula aqui, né? Você está viabilizando pagamento para centenas de milhares de prestadores e um sistema de mais de 50 milhões de pessoas. Vai ter alguém interessado em tentar identificar brechas e conseguir entrar. E o diretor de operações da Mil aqui usa uma frase que eu gosto muito, fala assim, a gente batalha muito. Só que a gente, num plano de saúde, né? Você está fazendo, né? Gerindo rede, regulando, autorizando procedimento, tocando processo, tem um monte de coisas para tocar. Dentre essas coisas, identificar e combater fraude. O fraudador só tem uma agenda na vida dele, cara. Ele está 24 horas por dia pensando em como fraudar e como fazer coisas diferentes. Então, assim, esse desafio é grande. Mas eu vejo, para mim, uma evolução positiva, Rogério, e a gente batalha muito na Brange para tentar dar acesso a isso também para as médias e pequenas operadoras, e aí fazendo quase que um contraponto ao que eu acabei de dizer. Tem boas pessoas pensando 24 horas por dia em combater fraude. E aí se tem uma área que, na minha opinião, as health techs se desenvolveram bem, foi nessa área.
né? Acho que tem outras áreas que elas ainda entregaram um pouco com relação ao que a gente imaginava que era É, uma promessa de entrega. Mas nessa área, eu vejo atores já com, né, não surgiram ontem, já com alguns anos de estrada, mas que trouxeram soluções muito interessantes. Acho que isso tem ajudado bastante. O que a gente precisa depois organizar e entender limitações jurídicas para isso legais é como é que a gente cria uma forma de tentar compartilhar isso dentro do sistema, né? Não sei se o melhor ator seria a própria agência, alguém que possa ajudar a fazer esse tipo de compartilhamento para que, identificando o comportamento fraudador em determinado lugar, o próprio sistema consiga se proteger, né? Normalmente a pessoa que frauda ou as pessoas que fraudam elas não fraudam só contra uma operadora, né? Se elas descobrem uma forma de fazer, atacam três, quatro, cinco diferentes. Mas, de novo, para mim, onde eu vejo avanços bem interessantes são de boas health techs surgindo com ideias diferentes e formas de combater fraudes mais, não digo mais sofisticadas, não, mas mais fora da caixa, né? A gente que está numa grande operação. Lógico que também que trabalha com inovação, está sempre tentando mudar, mas você tem uma operação grande para tocar, né? Às vezes é bom ter um olhar de fora, de é. alguém que fala assim, poxa, vocês pensaram nisso aqui? Se eu cruzar esse dado com esse dado aqui, vai identificar um padrão de comportamento que pode ser maléfico, né? E aí ou malicioso, e aqui pode ter um ponto de fraude. Eu tenho conhecido gente muito boa nessa área e já tem alguns cases interessantes de empresas diferentes de que conseguiram evoluir bem nisso. Mas, de novo, eu acho que ainda isso foi identificado como alvo por fraudadores, ainda uma batalha de alguns anos, né? Para a gente conseguir reduzir, e cada ponto percentual que se reduz disso é recurso É que a sobra no fortuna. sistema para ajudar a manter um preço mais razoável para quem paga e para fornecer mais cuidado para quem precisa. Na verdade, Renato, vamos chegando ao final aqui. Te agradecer pela sua gentileza de compartilhar a sua experiência, sua vida, suas ideias, sua visão, né? Muito além do que do livro. E eu convido a todos aqui a ler este livro aqui, né? A ler o artigo do Renato, também outros artigos muito interessantes que estão lá, para que a gente possa juntos aqui pensar numa saúde melhor. Renato, muitíssimo obrigado, meu caro. Eu que agradeço, Rogério, mais uma vez, parabéns a você, a todo o time pela iniciativa, um baita no livro. Como eu falei, você mostrou o meu, tá aqui, ó. E eu não terminei ainda, gente, mas espero aí nos próximos meses acabar de ler todos e vale muito a pena. Recomendo para quem não teve a oportunidade ainda ter acesso, tem um conteúdo de altíssima qualidade aqui. Muito obrigado. Um abraço.